Olá, bem-vindo à nossa série Revista da Tarde. Estamos aqui nós mais uma vez juntinho com você. E hoje eu estou com uma convidada bem especial que, aliás, está a semana inteira aqui conosco, que é a Sheila Miglioli. Ela é terapeuta, consteladora familiar e ela veio aqui para nos explicar tudo a respeito desse segmento. E eu estou aqui já encantada, aprendendo muito com ela sobre esse assunto. Eu tenho certeza que você também. Por isso eu te convido, acompanhe aqui a nossa conversa. Sheila, minha querida, olha só, estamos em um novo episódio aqui falando sobre esse assunto tão importante que é a terapia, a constelação familiar. Você já trouxe um pouco da sua história aqui pra gente. Eu estou amando conhecer um pouquinho da sua trajetória e ver o quanto você já superou, o quanto você já venceu e agora você brilha. E você ajuda outras pessoas a brilharem também e a trilharem os seus caminhos, a realizarem sonhos e descobrir que elas podem também ser felizes, que elas podem ser vencedoras. Você é uma mulher cristã e você traz também aqui os seus princípios que são inegociáveis, os seus valores. E eu sinto Deus usando a sua vida para levar transformação para muitas pessoas no mundo. Porque o seu trabalho não é somente presencial, eu creio que você também atende online as pessoas, certo? Está atendendo online também? 100%. Que maravilha, olha só, então, pessoas do mundo inteiro podem ser abençoadas através do seu trabalho. Exato. E por isso a gente convidou você aqui para estar conosco no Revista da Tarde com Clarice Fogaça, para explicar como funciona realmente a constelação familiar e ainda pela visão de uma mulher cristã. E isso é muito, muito interessante. Sheila, você, sobre tudo que você nos contou aqui, você nos traz um dos casos que você atendeu sobre uma criança que os médicos já estavam desconfiando que o diagnóstico poderia ser talvez o autismo, certo? Mas essa criança, após uma sessão, ela começou a falar. Eu queria que você contasse aqui pra gente como você interpreta essa transformação na vida dessa criança. Conta um pouquinho. Olha, falar sobre esse testemunho, sempre que eu falo, me emociona. Me emociona porque foi uma mãe desesperada que me conheceu e ela chegou para mim e falou assim: você atende criança? Bem empolgada. Eu falei: não, eu não atendo criança. Ela começou a contar: não, porque eu tenho uma filha de 2 anos e os médicos já estão fazendo exame para ver se vão diagnosticar com autismo, porque ela não fala e ela é muito agitada. Quando ela falou ela não fala, aí veio para mim assim: quem foi impedida de falar? E aí eu perguntei para ela assim: em que momento você ou seu esposo foi impedido de falar? Ou quando você era criança? Ela parou, ficou olhando para mim, os olhos encheram de lágrimas e ela falou assim: quando eu estava grávida, houve uma situação em que eu queria falar, mas o meu esposo falava assim: não, Deus vai nos justificar. Não, não vamos falar. Deus é o nosso juiz. Então nós não precisamos falar nada, vamos permanecer em silêncio. E ela falou: eu sentia muita vontade de falar. Eu falei: agora você entende por que eu não atendo criança? E aí ela falou assim: nossa, faz muito sentido. Eu falei: qual que é a memória que ele carrega aí? Quando ele estava na sua barriga, assim: se minha mãe não pode falar, então eu não posso falar também. Então eu me silencio. Que forte essa história, hein? Eu fico até emocionada aqui, porque você veja só, as pessoas não têm ideia do quanto que pode impactar na vida de uma criança o comportamento ou o sentimento de uma mãe, não é mesmo? Sim. Porque ela está sendo gerada ali, ela está no útero. E o que a mãe passa, muitas vezes pode impactar de uma forma negativa ou positiva na vida dessa criança. Então, é muito forte isso que você traz para nós hoje aqui. Exatamente, e essa pessoa tinha algumas ressalvas quando eu falei que eu trabalhava com a constelação, porque um ambiente cristão, assim, como assim? E depois
Ela foi fazer a constelação, ela entendeu e foi incrível quando apareceu, quando ela pôde liberar, olhar para toda aquela história e liberar aquelas pessoas que ela ainda estava carregando. Ah, Sheila, então havia aí uma questão de perdão também, porque ela ainda estava carregando toda aquela história. E aí ela liberou a sua filha para falar. Então, na constelação, ela pôde olhar e falar, né? Filho, né? Filha, a partir de hoje eu libero você. Você não precisa carregar por mim. Essa história é minha, essa história não é sua. Eu abençoo você para você ser quem você quiser. Você não precisa carregar pela mamãe e nem pelo papai. Eu não pude falar, mas eu sou adulta e eu dou conta. Você está livre para poder se expressar da forma que você quiser. E aí ela fez toda a fala, porque a gente faz falas dentro da constelação. Falas de cura, falas de libertação, falas de tomada de consciência. E quando faz essa fala, eu falo que fica reverberando no campo. A gente chama muito de campo morfogenético. Eu posso até explicar isso num outro momento, né? Mas quando fala desse campo, e quando eu tive contato com a constelação, para mim é muito mundo espiritual. Que você declara, você libera, você profetiza. Eu falei, ó, é sobre isso. E no outro dia ela me ligou, Sheila, tá falando? Uau. Chorando. Sheila, ele tá falando. E eu falei, é sobre isso. Que coisa mais linda. E aí ela testemunha, ela me indica até hoje, porque realmente ela entendeu que era a constelação, que é todo esse movimento de profetizar, esse movimento de declarar, de abençoar, de deixar o passado no passado em paz. Eu estou aqui emocionada com essa história, essa criança com 2 anos, porque uma criança de 2 anos, a gente já sabe que com 2 anos a criança já está falando, né? Claro, sim, ela fala assim daquele jeitinho como uma criança que está aprendendo a falar, mas ela desenvolve a fala. E ela não estava falando nada. Nada. E após a terapia com você, essa criança voltou a falar. Essa criança só apontava para as coisas, porque ela ouvia, ela entendia tudo. Mas não falava? Não, ela se calava. Eu estou emocionada com essa história e que lindo ver essa transformação, principalmente na vida de uma criança. E isso traz um entendimento muito claro para a gente desse impacto dos pais, né, na vida dos seus filhos, mesmo antes de os filhos nascerem, certo? Mesmo quando as crianças estão lá sendo geradas, né, a importância do que a gente faz, do que a gente fala, do que a gente acredita, e tudo isso vai impactar na vida dos nossos filhos. E a importância dessa terapia que você faz, da constelação familiar, para trazer transformação, para ajudar as pessoas, inclusive crianças. Eu achei fantástica essa história, porque é um testemunho. É um testemunho precioso que você trouxe para nós hoje, viu? Mas não é só isso, não é mesmo? Você, como consteladora familiar, você tem ajudado muitas pessoas em outros âmbitos também de suas vidas. E as pessoas, elas carregam, geralmente nós, os seres humanos, Sheila, nós carregamos mágoas, dores, porque a vida é assim, né? A vida não é só um mar de rosas. A vida, ela traz as suas dores, as suas lutas, os seus desafios, e a cada dia a gente precisa resolver uma coisa. Mas especialmente essas dores, às vezes, elas são ligadas à questão familiar, até aos nossos próprios pais, que são as pessoas que mais amamos, mas às vezes tem alguma coisa ali que às vezes está incomodando. Como a constelação pode ajudar a gente a curar essas feridas familiares? Entender que tudo foi como tinha que ser. Quando nós olhamos para os nossos pais, nós vemos que, com o olhar da constelação, nós vemos que eles também foram crianças, eles também tiveram os desafios, e eles muitas vezes projetam todas essas dores. E normalmente os pais que não conseguiram se sentir amados, não conseguiram se sentir acolhidos, visto pelos próprios pais, eles passam isso para os filhos. Então, esses pais que exigem muito dos filhos, são pais que ainda estão na criança.
Olha como é complexo isso. Muitos adultos ainda estão na criança. E aí nós falamos que é acolher essa criança interior. Na visão da constelação, eu trabalho com a tríade essencial, que é criança interior. Todos nós fomos criança, todos nós temos pai e temos mãe. Muito bom. Então nós precisamos trabalhar, acolher a nossa criança interior, olhar para os nossos pais como eles são os pais certos para mim. Então eu saio quando eu acolho a minha criança interior, eu saio de uma expectativa e de uma exigência. Porque eu sou adulta, agora eu faço por mim. Tem uma fala que eu amo, que é: eu tenho pai, eu tenho mãe. Então eu tenho vida, eu tenho tudo. Tudo que eu preciso para viver bem e melhor já está dentro de mim. E nós, como acreditamos que nós somos templo do Espírito Santo, aí eu acrescento, nós temos o Espírito Santo. Então, Amém. O que mais eu preciso? Amém! Viver. Perfeito, perfeito. Encerramos muito bem esse nosso episódio hoje aqui com essa fala maravilhosa sua, mas tem mais essa semana, não é mesmo? A gente vai continuar trazendo um pouco mais desse assunto que está muito interessante. Eu gosto de dizer que parece uma aula, né? Porque estamos aprendendo bastante hoje aqui. Obrigada por hoje e continuamos com os próximos episódios. Obrigada. E você que esteve conosco, que bom que você está nos acompanhando aqui através da Rede Super, canal 31.1. Quem sabe você vai ser a próxima pessoa a estar aqui contando um pouco da sua trajetória, contando um pouquinho do seu segmento, do seu produto, do seu serviço. Quem sabe será você contando aqui o seu testemunho de vida. Pense nisso. Eu convido você a nos procurar. Entre em contato comigo através do WhatsApp 41 99964 9821. Eu estou aqui para ajudar você a vir aqui contar a sua história e ainda divulgar o seu produto e o seu serviço. E olha só, se você perdeu algum episódio através aqui da TV Rede Super, você pode nos acompanhar através do nosso canal do YouTube, tá? E eu deixo meu abraço carinhoso e te espero no próximo episódio. Apresentar para vocês a imobiliária Blue World, um novo conceito de imobiliária em Curitiba. Um espaço preparado para receber o nosso cliente com acolhimento, segurança e com todo o carinho que cada um merece. Venha tomar um café conosco e desfrute do melhor que podemos te oferecer. Olá, eu sou Márcia Pimentel, consultora de beleza e quero convidar você a vir empreender comigo no mundo da beleza. Entre em contato comigo pelo meu @MárciaPimentelMK ou através do meu WhatsApp 84473713. Tênis, onde a saúde e o bem-estar se encontram com a diversão e a amizade. A cada ponto conquistado, você se aproxima mais da saúde e do bem-estar. E tudo isto está apenas a uma raquete de distância. Pegue-a e comece a jogar. Matricule-se já. WhatsApp 41 98751 8619. Bem-vindo à Wisdom Brechó. O brechó seletivo que une estilo, qualidade e sustentabilidade. Aqui você encontra roupas e acessórios exclusivos, escolhidos com carinho para você. Quer renovar o seu guarda-roupa com peças incríveis? Chama no WhatsApp